Por volta de 1478, Leonardo da Vinci projetou o primeiro veículo autopropulsado do mundo, para uso em apresentações. Estudos de seus desenhos identificaram que este carro era alimentado por grandes molas helicoidais localizadas em carcaças cilíndricas, semelhante a tambores. Basicamente, ele funcionava igual àqueles brinquedos de dar corda de criança. O acionamento de máquinas por molas tinha acabado de aparecer na Europa, com o uso precoce em dispositivos menores como relógios. E Leonardo soube aproveitar isso, criando o que pode ser considerado o primeiro veículo movido a energia interna, armazenado em molas. Estima-se que ele tinha capacidade de andar cerca de 40 metros, e que ele teria feito a pedido de um nobre que queria impressionar os visitantes. Provavelmente deu certo. Acredita-se que Leonardo realmente construiu e utilizou essa máquina, mas como muitas de suas invenções, ela estava um pouco à frente de seu tempo para uma aplicação prática e cotidiana. Também teve um suposto brinquedo a vapor desenvolvido por um padre jesuíta na China em 1672, Ferdinand, mas não passava de um brinquedo que soprava vapor em uma turbina que transmitia o movimento para as rodas traseiras. Basicamente uma roda d'água a vapor. Ele chegou perto, mas não o suficiente, já que mesmo em escala maior, ele não teria tração suficiente para levar uma pessoa. No entanto, é importante ter em mente que os primeiros veículos realmente práticos, se é que dá para considerar isso, surgiram após a invenção do motor a vapor apresentado em outro vídeo aqui no canal. E é desses veículos que vamos falar hoje. Em 1769, surgiu o primeiro veículo rodoviário autopropulsado, um trator militar, inventado pelo engenheiro militar francês Nicolas Cugnot. O que ele fez foi colocar um motor a vapor para mover um veículo, construído sob suas instruções no Arsenal de Paris. Era um modelo bem estranho para os padrões de hoje, com um motor a vapor e uma caldeira colocados na frente do veículo. Era composto por 3 rodas e construído em madeira. Seu propósito, a utilização para o transporte de carga, principalmente pesados canhões de artilharia franceses, já que tinha capacidade de carregar 4 toneladas. Esta incrível máquina se deslocava a absurda velocidade de 3,2 km por hora, tendo que parar a cada 15 minutos para aumentar a potência do vapor. Ela utilizava um par de cilindros montado lado a lado na parte da frente do carro, para movimentar um par de catracas que transmitiam a tração ao veículo. E por que catracas? É que elas estavam sendo utilizadas nos projetos de barco a vapor de Robert Fulton. Não dá para criar tudo do zero, não é? Depois, este sistema seria substituído por virabrequim e bielas nos carros modernos. Mas este veículo tinha uma falha grave, ao meu ver. Seu sistema de freios era muito ineficiente. Na verdade, era semelhante aos carros de boi. Isso faria muita falta no futuro. O motor a vapor de 2 pistões foi projetado baseando-se diretamente nas descrições teóricas do físico Dennis Papin, e não nos trabalhos de Thomas Newcomen, o que era de se esperar. O motor de Cugnot utilizava o vapor com uma pressão um pouco maior e sem condensação, aquele resfriamento com água mostrado no vídeo do motor a vapor de Newcomen, que criava um vácuo parcial. Ele construiu 2 tratores a vapor destes para o transporte de artilharia, o primeiro em 1769 e o segundo em 1770. Um deles sobreviveu e está preservado no Conservatório Nacional de Artes e Ofícios de Paris. Já o outro, em 1771, Cugnot dirigiu direto para o muro de pedras do quartel durante os testes, dando ao inventor a distinta honra de ser a primeira pessoa a sofrer um acidente de automóvel, ganhando inclusive uns dias de cela por este acidente. Ele deve ter tido dificuldades em explicar o acidente, já que este provavelmente foi um dos automóveis mais lentos da história, se deslocando a 3 km por hora. Lembrando que uma pessoa caminhando se desloca a 5 km por hora. Deve ter sido a fumaceira que fazia na frente da máquina que o atrapalhou. Mas infelizmente, este foi apenas o começo de sua má sorte. Os freios quase inexistentes, problemas de estabilidade devido ao projeto com apenas 3 rodas, alta ineficiência e uma baixa relação potência-peso de seu motor a vapor, além do acidente ocorrido, fez com que o exército abandonasse o projeto. Apesar disso, o rei Luís XV atribuiu a Cugnot uma pensão generosa de 600 francos anuais, como prêmio pelo seu trabalho inovador. Mas o que Cugnot não podia prever era a Revolução Francesa que veio em seguida, que não apenas cortou a cabeça do rei Luís XVI, mas também a sua pensão, o fazendo viver na pobreza na Bélgica durante a maior parte de sua vida. Mais tarde, quando Napoleão assumiu o poder em 1804,
Ele o convidou para morar de volta na França e também restaurou a sua pensão, mas Cugnot acabaria falecendo mais tarde naquele mesmo ano. Definitivamente um homem de pouca sorte. Durante o início da história dos veículos autopropulsados, veículos rodoviários e ferroviários estavam sendo desenvolvidos com motores a vapor por toda parte. Era natural de se esperar essas ideias de aplicações, pois assim que o progresso tecnológico forneceu motores capazes de gerar energia mecânica, os inventores começaram a imaginar maneiras de explorá-los, sendo pensados até para aplicação em aviões, como pode ser visto no vídeo sobre a invenção do avião aqui no canal. O problema era que os motores a vapor nesta época eram motores de baixa pressão, grandes e pesados. Eles acrescentavam tanto peso ao veículo que tornava inviável o projeto de um carro tradicional e popular naquele momento. Diferente da aplicação em locomotivas, que suportavam mais peso, pois se deslocavam sobre uma estrada nivelada e de baixo atrito, os trilhos de trem. Ao contrário das estradas da época, que eram de chão batido, com grandes desníveis, pedras e buracos. Isso mudaria com os motores a vapor de alta pressão que viriam a seguir, mais leves e portáteis. Para os historiadores que consideram que os primeiros veículos rodoviários movidos a vapor já eram tecnicamente automóveis, Nicolas Cugnot foi o inventor do primeiro automóvel. Depois de Cugnot, com a evolução da tecnologia dos motores a vapor, surgiram vários outros inventores que projetaram veículos rodoviários a vapor muito interessantes. Irei mostrar apenas alguns deles agora, mas a quantidade de modelos e variações é imensa. Em 1802, Richard Trevithick construiu uma carruagem rodoviária movida a vapor, a primeira da Grã-Bretanha. Ele também foi um dos pioneiros das locomotivas, que pode ser visto com mais detalhes no vídeo aqui do canal sobre a invenção da locomotiva a vapor. Em 1804, o norte-americano Oliver Evans desenvolveu um veículo anfíbio para dragar a lama nas docas da Filadélfia. Nele foi utilizado um motor a vapor de alta pressão patenteado por ele mesmo em 1789. Este foi o primeiro veículo rodoviário a rodar nos Estados Unidos. Na Grã-Bretanha, as diligências a vapor estavam em serviço regular e foram muito populares entre 1820 e 1840. Posteriormente foram banidas das vias públicas por pressão dos ônibus puxados a cavalo e da população. Assim, o sistema ferroviário britânico se desenvolveu como resultado deste banimento. Em 1863, nos Estados Unidos, Sylvester Hopper dirigia em torno de Boston uma carruagem a vapor inventada por ele. Este cara também trabalhou com as primeiras motocicletas a vapor da época, assunto para outro vídeo. Em 1867, o primeiro carro do Canadá era construído por Henry Taylor, um relojoeiro de Quebec. Ele apresentou seu carro a vapor em uma feira naquele ano. E em 1870, Edwin Fudon fundou a empresa Hancock Fudon, na Grã-Bretanha, que produziu não só carros a vapor, mas também ônibus, tratores, caminhões, locomotivas, tudo a vapor. Na Suíça, em 1879, o pioneiro suíço de engenharia elétrica René Thury se aventurou na construção de um triciclo movido a vapor, o primeiro carro fabricado na Suíça. Ele chegava a 50 km por hora. Entre 1873 e 1895, o francês Amédée Bollée construiu diversos carros a vapor bem avançados. O Lamancelle, construído em 1878, tinha um motor montado na frente, um eixo diferencial, transmissão por corrente para as rodas traseiras, volante em um eixo vertical, motorista sentado atrás do motor e caldeira colocada atrás do compartimento de passageiros. Já em 1898, David Chater construía o primeiro automóvel da Austrália. Ele também era a vapor e tinha um motor de 20 cavalos de potência. Em 1900, ele viajou 200 km com o veículo para uma cidade vizinha e o carro não apresentou nenhum problema. E a produção de carros a vapor continuou, chegando até a carros como este em 1922 nos Estados Unidos. Sim, este é um carro a vapor da empresa Doble, produzida por Abney Doble. Um dos últimos carros a vapor a ser fabricado, mas ele utilizava querosene para aquecer o vapor. Doble acreditava que os carros a vapor eram pelo menos iguais aos a gasolina. É claro que os carros a vapor apresentados aqui são apenas uma amostra de todos os modelos criados em um intervalo de 150 anos, mas podemos ter uma boa noção a respeito deles, que agora pertencem aos museus. Neste meio tempo, uma infinidade de outras tecnologias foram surgindo, como carros elétricos, a gasolina, a gás, a diesel, entre outros. Mas o que realmente chama a atenção é o salto tecnológico que ocorreu em 250 anos,
saindo do primitivo carro a vapor de Cugnot para os carros modernos de hoje em dia. E aí, gostou do vídeo? Então deixe sua curtida para que o algoritmo do YouTube sugira ele para outras pessoas. E como os vídeos por aqui demoram um pouco para serem feitos, eu peço que ative as notificações para ser informado sobre vídeos novos aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima!